E aí, assustados, hoje é dia de mais uma dica de filme de terror para você assistir no final de semana. A dica de hoje que eu vou dar para vocês é de um clássico. Como eu disse, aqui o Cine Assustado ele vai de A a Z nos filmes de terror, filmes novos, filmes antigos, terror slash, terror psicológico. Aqui a gente fala de tudo. E hoje a dica é de um super clássico em preto e branco. Eu tô falando do filme Desafio do Além. Desafio do Além é dirigido por Robert Wise. Dr. Markway é um pesquisador que faz experiências com fantasmas. Ele então se interessa pela mansão de 90 anos Hill House, que tem um passado de muita morte e violência. Assustados, hoje a dica ela é um pouquinho diferente, é uma dica um tanto quanto cult, não necessariamente o filme é cult, mas a gente está falando de um filme preto e branco. Então, para você assistir, se você já não gosta de filmes muito antigos, esse é um filme de 1963, espetacular, é um filme muito bom, mas eu digo que se você está acostumado com os terrores de hoje em dia, você não vai gostar desse filme por nada, porque é óbvio, a gente está falando de um filme de 1963, um filme muito antigo e que via o terror de uma forma diferente do que a gente tem hoje. Sem aquela sangueira, sem aquela gritaria total, sem aquele monte de coisa, roteiro desnecessário, era uma pegada um pouco diferente. E o filme ele é muito bom no que ele vem trazer. Então, se você já não gosta desse tipo de filme, provavelmente não vai gostar da dica de hoje. Mas, falando de Desafio do Além, ele é um filme que inspirou muitos outros filmes de terror. Ele é de 63, ele é baseado em um livro, então ele foi adaptado em 63 para o cinema, mas o filme ficou muito legal, muito bom, uma obra de arte, e ele teve remakes futuros e também algumas referências, algumas inspirações para outras séries. Então, querendo ou não, ele foi um filme muito importante, um filme de terror muito importante. Vamos falar um pouquinho da história, então. É um pesquisador que ele quer provar que o sobrenatural existe. Então, ele encontrou uma mansão terrível, onde muitas coisas aconteceram, muitas mortes aconteceram, muita tragédia, então a mansão ela acabou ficando com uma carga muito negativa, onde coisas supostamente sobrenaturais poderiam acontecer, e acontecem. Então ele vai para lá já no intuito de provar o que para ele já está muito claro. E ele não vai sozinho, ele leva uma equipe junto para tentar. Uma equipe de pesquisadores, tem psicólogo, tem pessoas sensitivas, onde eles vão também tentar provar a existência do sobrenatural. Mas, obviamente, eles não contam que ali, tem pessoas céticas também, mas eles não contam que ali o terror é de primeira categoria. E também tem muito suspense envolvido. A casa ela é enorme. Vou dizer para vocês que é muito difícil a gente falar de fotografia se tratando de filmes em preto e branco. Eu não tenho muita experiência para falar para vocês, mas o que eu posso dizer é que o filme ele deixa claro quão antiga é a casa e o tanto de coisas estranhas que tem. Alguns cômodos muito diferentes, cômodos enormes, umas estátuas muito bizarras, e é isso o que o filme ele tenta mostrar, levando em consideração que ele não tem cor. Então ele tem que tentar te envolver de outras formas. E ele consegue, porque você se sente envolvido ali com toda aquela história. Eu gostei bastante. Apesar dele ser um pouco arrastado, e eu não gostar de a personagem principal ela ficar narrando o filme, como se ela estivesse falando em pensamento. Eu não gostei. Eu acho que isso tirou um pouco do terror, mas é só um ponto, porque o filme ele tem cenas, sim, de muito pavor, tem cenas que dão bastante medo, mas o terror da década de 60, década de 50, subindo um pouco, não muito mais do que a década de 80, eram barulhos, portas batendo, objetos mexendo. Isso é o que dava medo. O filme não é só isso não, o filme ele tem uma história muito legal por trás, mas no quesito susto e envolvimento é isso que ele te traz. E ele faz isso de uma forma muito legal, dá pra você sentir medo sim assistindo esse filme, ele tem cenas apavorantes, se você entrar ali na história e se imaginar naquela casa.
Então um filme de 63 ele consegue fazer isso muito bem, esse filme ele consegue fazer isso de verdade. Eu gostei muito do final, achei um final plausível, achei um final também bem trágico e ele termina de uma forma bem dark, uma coisa bem melancólica. Eu gosto disso e o filme ele conseguiu trazer isso de uma forma sensacional. O filme foi muito bom porque ele inspirou outros muitos filmes, inspirou série. Esse filme teve um remake que chama A Casa Assombrada, acho que de 1999. Se você por acaso não quiser, é muito antigo esse filme, preto e branco ainda, assiste então A Casa Assombrada de 1999, se eu não me engano. Que é a história ela é praticamente a mesma, só que eles acrescentaram uma série de efeitos visuais que na minha opinião ficou muito artificial, mas enfim, é uma pegada diferente, mas a história é a mesma. Então se você achar que é muito antigo esse, assiste esse remake que vai dar na mesma, você vai conhecer a história. Esse filme também inspirou A Casa da Colina, parte da Casa da Colina é inspirada nesse filme. Também tivemos A Maldição da Residência Hill, que é uma série da Netflix, também com partes inspiradas nesse filme, cenas inspiradas nesse filme, partes da série inspiradas no livro que deu origem ao filme. Então para você ver como esse filme lá, que talvez muita gente não conheça, mas olha como ele expandiu todo o universo e muitos remakes são feitos e muitos filmes envolvendo casas com certeza tem base nesse lá de 63. Efeitos visuais, zero, praticamente zero, mas o pouco de efeito visual que tinha foi muito bem feito. Então assista esse filme e vem aqui deixar nos comentários, se já assistiu, deixa nos comentários também o que você achou de Desafio do Além. Assustados, qual filme você indica aqui para eu poder comentar, para eu poder tentar assistir e trazer a dica aqui para todo mundo do canal? Deixa nos comentários que eu vou tentar assistir e trazer para vocês no próximo Cine Assustado. Segunda-feira tem Relatos dos Inscritos, quarta-feira tem Pra Não Dormir, sexta-feira tem Contos de Terror e sábado a gente volta com mais uma dica de filme aqui no Cine Assustado. Vejo você bem assustado!